E aqui na Câmara Municipal de Valença do Piauí encerra-se a 32ª sessão ordinária desse segundo ano da atual legislatura, que é ao lado do vereador Cássio Gomes, vereador de oposição, vereador. Primeiro, falar um pouquinho sobre o que foi votado hoje, uma votação muito importante, a emenda da LOA e a expectativa de aprovar essa lei, porque é muito importante para o próximo biênio do Executivo Municipal, que baliza muitas coisas, inclusive muitas receitas, e também falar um pouquinho sobre a questão da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, que acontece no próximo dia 15. Boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Grande Rede. Primeiro, dizer da nossa resistência enquanto oposição, né? Nós vamos nos manter firmes nessa condição. Foi aonde o povo nos colocou nesse instante. Respeito as posições daqueles que decidiram migrar para a situação ou por uma razão ou outra, mas o vereador Cássio vai se manter exatamente na oposição e eu proponho, inclusive, que nós da oposição tenhamos uma chapa de resistência e de compromisso com a nossa população no que diz respeito ao nosso discurso de 2 anos atrás. Então, vou manter o discurso de 2 anos atrás. Hoje, particularmente, nós tivemos uma votação importante, que é da Lei Orçamentária Anual. Sabemos que essa lei orçamentária que vai balizar todas as ações do município para o ano vindouro. Tivemos a felicidade lá no início da nossa legislatura de propor as emendas parlamentares, que infelizmente o Executivo não cumpriu com as emendas parlamentares. Aqui fica uma pergunta, inclusive para o setor financeiro da Prefeitura, como que serão tratadas as novas emendas, já que as emendas que deveriam ter sido executadas nesse ano de 2022 não foram, né? Como que elas entram nesse orçamento, já que esse orçamento já deveria estar previstas as emendas do ano seguinte, né? Porque vota-se no ano para serem executadas no ano seguinte. Vamos duplicar, vamos ter 2 valores de emendas, vão ficar os restos a pagar do ano anterior para esse. Então essas são discussões que a gente vai levantar até a segunda votação da LOA. Mas eu fiz uma proposta de emenda à LOA já agora sobre a suplementação. É inadmissível que tenhamos 43% de suplementação no orçamento. A receita é bastante ampliada, tem mais recursos no município de Valença, é bom que se frise isso. Hoje Valença recebe vultuosos recursos de transferências constitucionais e outras. Agora, ter um orçamento já vultuoso e ainda ter uma suplementação para que o prefeito faça por decreto 40% de suplementação é absurdo. Nós propomos uma redução disso para 25%, houve um meio termo de colocar 30%, ainda acho muito. Um município como Teresina, por exemplo, Batista, tinha lá uma solicitação de 35% de suplementação e os vereadores aprovaram apenas 10%. Eu propus aqui 25%, já dando uma margem larga para essa suplementação. Ficou em 30%, espero que o gestor se organize melhor em relação a esses recursos, porque são muitos, mas que precisam ser muito bem planejados. Edu, com relação à eleição, o que se fala no município, os eleitores se questionando, é chapa única, a bancada da situação já apresentou um candidato, inclusive tem outro candidato, uma outra vereadora que já apresentou também candidatura, possivelmente haverá uma racha, e a base de oposição aqui na Câmara Municipal. O que é que diz? Você que é um dos integrantes, não sei se é o líder da bancada de oposição, mas faz parte da bancada. Como é que se pronuncia o vereador Cássio Gomes com relação a essa eleição do dia 15? Olha, em relação à eleição do dia 15, Batista, eu sou muito transparente com as minhas ações. Primeiro, eu disse que se a eleição da Câmara fosse tratada dentro da Câmara, o vereador Cássio não tinha objeção de votar em quem quer que se candidatasse, seja da situação, seja da oposição, se a eleição da Câmara tivesse sido tratada na Câmara. Como a eleição da Câmara foi tratada externa, inclusive envolvendo o Executivo, eu preferi manter a minha opinião de que nós éramos 7 vereadores de oposição. Veja bem, 7 vereadores de oposição. O prefeito não tinha consenso sequer no próprio grupo. Era o momento da oposição demarcar território. Eu defendi esse discurso, que foi o mesmo discurso plantado por todo esse grupo que votou na primeira mesa diretora da Câmara lá atrás, que era o discurso de que a Câmara deveria permanecer com a oposição. Então, é muito difícil você dormir
criticando e amanhecer aplaudindo, como vice-versa, como é difícil você dormir aplaudindo e amanhecer criticando. Eu acho que precisamos ter razões de mudança. Eu não sou contra a mudança. Petrônio Portela, nosso grande estadista, disse que só não muda quem se demite do direito de pensar. Mas eu acrescento que toda mudança ela precisa ser justificada. E a justificativa jamais deverá ser aquela de cunho pessoal. Nós somos representantes do povo. E ao povo nós devemos o nosso compromisso de zelar por aquilo que eles nos determinaram fazer nesta casa. O vereador Cássio Gomes vai permanecer na oposição. Defendo, inclusive, que eu, a Paula e a Lívia formemos uma chapa de oposição, que seria essa chapa de resistência, para que nós demonstremos que o nosso compromisso de 2 anos atrás permanece o mesmo, sem criticar, sem atacar quem tenha mudado. Eu acho que cada um vai responder pela mudança que fez. Porém, já se percebe que dentro do próprio grupo do prefeito existe uma chapa de oposição dentro da própria situação. Se a própria situação está tendo uma chapa de oposição, por que nós, que somos oposição, hoje vamos mudar completamente e dar esse suporte ao prefeito? Eu não. Eu vou permanecer com o discurso de 2 anos atrás, vou permanecer com esse nível de coerência, acreditando que as pessoas vão entender as razões pelas quais eu permaneço na oposição. O meu passe é inegociável, não tenho nenhuma intenção de fazer parte da gestão municipal com qualquer secretaria, portanto, minhas portas neste momento estão fechadas para qualquer tipo de negociação fora desses limites da Câmara em relação a assumir uma secretaria ou outra. Cássio Gomes permanece na oposição, defendendo uma chapa de resistência, em que pese essa chapa não ter ainda o consenso de vitória, mas como diz o ditado, a luta só termina, a guerra só termina quando os soldados são abatidos. Não seremos soldados abatidos porque seremos resistentes, mas nos manteremos firmes nesse compromisso de zelar pela oposição, porque um governo sem oposição torna-se um governo extremamente permissivo. Nós precisamos de alguém que olhe por aqueles que não concordam com o projeto que está estabelecido nesse momento. E o vereador Cássio Gomes vai defender essa pauta aqui nesta casa.